Olá, tudo bem? Sou Elizabeth Almeida. Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas em harmonização orofacial. Estamos aqui hoje vou marcar aqui os pontos onde nós vamos fazer a nossa anestesia extraoral, que normalmente é uma dúvida muito grande entre os dentistas que fazem harmonização, porque normalmente a gente aprendeu sempre a darmos anestesia intraoral, mas agora a gente pode e deve usar, quando nós fazemos a harmonização, anestesias extraorais. Então a gente vai marcar os pontos que são necessários da face para poder a gente fazer essa anestesia. Então a gente vai ter que ver os forames, que será o forame infraorbitário, que é exatamente no meio da pupila para cima. Então tá aqui a pupila, pede para o paciente olhar para frente. Chego aqui, ó, no meio da pupila, vou traçar uma reta. E aqui nesse ponto que eu vou vir venho com a mão, com o dedo, e quando eu chegar aqui com o indicador, uma baixa, aqui dói, onde doer avisa, dói aqui. Então, nessa região que o paciente reclamou que dá uma dorzinha, então, nessa região é a região que está, no caso, o forame supraorbitário. E é justamente onde a gente vai marcar o nosso ponto para a gente fazer a nossa aplicação do anestésico, do supraorbitário. Quando eu faço essa aplicação? Então, toda essa região do frontal, quando a gente for trabalhar, então a gente precisa dar quando o paciente vai fazer um microagulhamento ou quando ele vai fazer algum procedimento de preenchedor com fios, então eu faço nessa região do supraorbitário. Então é só tá aqui no meio da pupila, subi, cheguei aqui nesse centro, marquei, depois eu confirmo vindo da ponta da sobrancelha até chegar no meio da pupila mais ou menos e começo a apertar e pergunto ao paciente: dói aqui? Dói. Então, quando ele disser que dói, então é bem essa região, certo? É super fácil. Qual a quantidade de anestésico que eu vou botar aqui? Posso usar uma MEP e somente 1/4, muito pouco, não preciso aplicar muito aqui nessa região. Então, vamos agora, quando eu vou fazer um preenchimento de malar, quando eu vou fazer nariz, quando eu vou fazer lábios, então todos esses a gente vai, no caso, aplicar uma infraorbitário. Então, aqui o que é que a gente faz? A mesma reta que nós fizemos para o supraorbitário, na mesma reta desce, será o infraorbitário. Então, ó, chegou aqui no meio da pupila, desço. E quando ele chega aqui mais ou menos no centro, então eu faço a mesma coisa que eu fiz nessa região aqui. Então eu chego para o paciente, ó, a mesma reta, tá? Ó, do meio da pupila, vou descendo. Então quando eu desço, chego aqui no meio mais ou menos da parte alar do nariz aqui, ó, mais ou menos. Então eu pergunto ao paciente se aonde ele está sentindo que está doendo, a pressão com a dor. Então vamos ver aqui agora, ó. Então, dói. Dói. Aqui. É. Então, tá vendo? Então, onde a paciente disser, ó, doeu, não vou fazer mais, claro que eu não quero que ela fique sentindo dor. Mas aí, então, venho aqui, ó, apertei. Então, quando a paciente disser, dói nessa região, então, aqui é onde vai ser o ponto que nós iremos aplicar para ser, no caso, o infraorbitário. Qual a quantidade que eu gosto de usar? Se eu vou fazer algum preenchimento, eu prefiro usar um tubete, porque eu sei que o paciente, no meio do procedimento, não vai reclamar que está doendo. Aí depois eu venho, vamos marcar para a gente fazer o nosso mentoniano. Então, quando eu vou fazer um lábio, então eu vou aplicar a infraorbitária e também o mentoniano. Então, a gente também, a mesma reta. Então, ou seja, é uma reta só, pessoal, muito fácil. Então, você vem, ó, nessa mesma reta que eu vim lá de cima, certo? Que fica mais ou menos o quê? Entre os premolares, mas aí eu vou fazer por fora. Então, chego aqui, ó, então aqui uma reta só, em cima infraorbitário, desculpa, em cima supraorbitário, no meio o infraorbitário e aqui o mentoniano. Então, chego aqui quase no finalzinho da mandíbula, aqui, ó, vou chegar aqui com minha carpule e vou aplicar. Qual é a angulação que a gente aplica nesses três forames? 90 graus. Então, vou pegar minha carpule,
Chego aqui, pego a minha carpula, essa aqui ela tá sem agulha, tá, gente? Porque eu não vou fazer a aplicação nela, claro. Então, eu vou chegar aqui com a minha agulha e vou colocar aqui e vou fazer o quê? Vou fazer 90 graus. Chego aqui, ó, 90 graus, sem erro. Então, eu vou até bater no periósteo. Bato um pouquinho, volto só um pouquinho e vou fazer a aplicação. Quando eu vou fazer preenchimento labial, então eu aplico normalmente um tubete aqui e outro tubete aqui. Tem pessoas que gostam de aplicar só metade do tubete. Só que eu já fiz essa experiência muitas vezes e só funciona mais com um tubete, porque eu acho que até o final o paciente não vai estar sofrendo. Então, no caso, a gente vai o quê? 90 graus aqui, vou até o periósteo, volto um pouquinho e faço a minha aplicação. A mesma coisa no infraorbitário, vou até chegar até a parte do periósteo, volto um pouquinho e faço a minha aplicação, 90 graus. Chego aqui nessa região aqui do supraorbitário, também 90 graus, e só vou aplicar aqui só um quarto do anestésico, quando eu vou fazer ou microagulhamento, ou no caso assim, um preenchimento, ou então também o uso de fios nessa região. Então, a gente faz no supraorbitário. Aí, no caso assim, muitas vezes, quando eu vou fazer para a região dos lábios, muitas vezes o paciente também fica, às vezes, reclamando que quando chega nessa parte central aqui do arco do cupido, ele também sente dor. Aí, nessa parte, o que é que a gente faz? A gente vai aplicar aqui, ó, no depressor do septo. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer assim, ó. Chego aqui nessa região, dessa forma que tá aqui, como se tivesse agulha. Não precisa ser agulha longa, pode ser agulha curta, claro. Então, eu venho aqui, ó, chego aqui, faço essa aplicação. Só que eu só faço essa aplicação do depressor do septo somente quando eu já dei a infraorbitária e a infraorbitária do outro lado. Porque, normalmente, como essa é uma anestesia que dói muito, então a gente já faz ela por último, que já deu tempo de já anestesiar toda essa região aqui. Então, aí a última que a gente faz é essa do depressor do septo. Caso eu vou fazer o meu nariz, no caso, uma rinomodelação, ou com fios, ou com preenchedor, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai dar, se eu der só infraorbitária, é muito pouco, na verdade, porque a infraorbitária vai só anestesiar toda essa região aqui. Mas então eu faço normalmente a infraorbitária, faço o depressor do septo e vou fazer também a troclear e também muitas vezes eu ainda faço aqui um pouquinho na lateral do nariz. Então, na verdade, a troclear é aonde? Então, a gente viu que o quê? Aqui nessa região é a supraorbitário. Então, antes um pouquinho, já nessa região aqui, entre a parte do prócero e a parte da sobrancelha, aqui nessa parte central aqui, é exatamente, dói um pouquinho aqui, ó. Aqui, dói. Aqui, tá vendo? Então, aqui não dói. Então, você sempre toca no paciente para ver se você realmente tá na posição correta. Então, aqui nessa região, um pouco mais na lateral, será o troclear. Então, eu venho aqui também 90 graus e vou fazer a aplicação do troclear aqui nesse pontinho da sobrancelha, que é justamente, ó, então eu vou marcar agora aqui os pontos maiores para que você fique já observando e todas as vezes que for fazer é super simples. Então, aqui, vou marcar bem grande aqui, ficar toda manchada. Vou ver um mais efetivo. Todos os três são iguais. Mas vou ver esse aqui. Ó, eu tô marcando aqui só maior para vocês ficarem vendo. Nessa região aqui, tá nem marcando, né? Nessa região aqui maior, deixa eu pegar outro lado. Esse aqui. Pronto, ó, olha, essa região aqui, agora eu vou marcar maior, para vocês ficarem, ó. Então, seria aqui, certo? Aqui nessa região e aqui nessa região. Ou seja, todos os três são uma reta, certo? Ou seja, não tem erro. Então, aqui nessa região, toda a região em cima, no meio da sobrancelha, aqui é a infraorbitário e aqui o mentoniano, com a angulação 90 graus. Pode ser com agulha curta, não precisa ser longa. E no caso aqui, ó, nessa região aqui, ó, vou marcar bem muito aqui,
onde a gente marca quase com o corrugador, um pouquinho do lado, vai ser, a gente aperta, dói aqui, nessa região aqui, e eu vou o quê? 90 graus, e vou fazer a troclear, certo? No caso, e aqui 1/4 de anestesia, pode ser a MEP, e no caso aqui eu coloco uma toda, um tubete todo, e aqui outro tubete. E depois a gente vem pro outro lado, faz a mesma coisa, e também quando eu termino aqui, aí eu dou nessa região aqui, ó, vou marcar ele um pouquinho maior, que vai ser, no caso, o mentoniano. Tá dito aí essa parte de anestesia. Qualquer dúvida que você tenha, escreve, anota aí no meu, pode ser no meu Instagram, doutora Elizabeth Almeida, e pode perguntar a dúvida que a gente volta a falar sobre esse tema. Beijo, tchauzinho, obrigada, Gil.